Bom dia, crianças. Voltamos com o nosso livrinho de português, onde iremos fazer uma correção da página 75 a 78. Então, vamos lá, pegar o nosso livrinho e abrir na página 75. A primeira questão, de acordo com um textinho, né, que é sobre o descobrimento do Brasil, que vocês realizaram aí a leitura, nós temos na primeira questão uma cruzadinha, né? Onde a tia colocou aqui as letras conforme a cruzadinha, mas não fiz em si a cruzadinha. Aí a letra A ele diz, condenados a viver fora de Portugal, segundo o nosso texto, na letra A, eram chamados de quê? Degredados. Certo, gente? Então na letrinha A você coloca degredados. Lembrando que na cruzadinha você pode colocar a letra cursiva dessa forma, como quem colocou a letra de imprensa, toda maiúscula, também está correto. Na letrinha B, aluno. Aluno, na letrinha B, a mesma coisa o quê? Que aprendiz. Então, na letrinha B, gente, aprendiz. Na letra C, capital de Portugal. Capital de Portugal, Lisboa. Gente, um detalhe, cuidado, viu? Com a letrinha maiúscula, nome de capital. Letrinha D, coletivo de navios é o quê? Esquadra, certo? Então, esquadra. Letrinha E, barcos artesanais antigos. Como eram chamados barcos artesanais antigos? Eram de caravelas, certo, gente? Caravelas. Barcos que eram feitos por as próprias pessoas, né? A letra F, saímos no barco para o alto mar. É a mesma coisa que zarpamos. Põe aí na letra F, zarpamos. Na letrinha G, temperos raros. Os temperos raros daquela época, eles eram chamados de especiarias. Eram os produtos mais caros daquela época que os países de Portugal e a Espanha iam à procura nas Índias, né? Era através dessas especiarias, que são esses condimentos, temperos, hoje usados por nós, de um valor bem simbólico hoje, né? Na letrinha a letrinha H. Tipo de embarcação antiga? Não. Na H. Na letrinha I, sair do barco para a terra é o mesmo que desembarcar. Certo, gente? Então, confira aí a cruzadinha, todas as palavras da primeira questão do estudo do vocabulário, né? Quando a gente passa para a página 76, nós temos trabalhando o texto, aí vamos começar aí também com a primeira questão, onde ele diz, crie uma pequena história para recontar o texto diário do descobrimento. Meus amores, essa primeira questão aqui da página 76, ela é uma resposta pessoal, certo? Ela é pessoal. Aí a tia colocou, eu coloquei a minha, por exemplo, coloquei aqui um exemplo, certo? Você que já fez a sua, você só deu uma olhada, faça uma comparação, certo? Vamos lá. Em 8 de março de 1500, saíram de Portugal várias embarcações à procura de especiarias nas Índias, a comando de Pedro Álvares Cabral. Após vários dias navegando, passando muito medo, eles avistaram uma terra, a que, em homenagem à Páscoa, né, que aconteceu dias antes, Cabral batizou o Monte de Pascoal. Era uma terra desconhecida, onde já habitavam os índios. Aconteceu então o descobrimento do Brasil pelos portugueses, certo? Um descobrimento pelos portugueses, mas que o Brasil já existia, certo, gente? Então aqui eu fiz um pequeno resumo lá do que fala, do que trata, mas é uma resposta pessoal. Na segunda questão, nós temos: pesquise nome de algumas especiarias e escreva tais nomes nos quadros abaixo. É para você ter pesquisado o nome de algumas especiarias, que eram os produtos mais caros naquela época do descobrimento do Brasil, viu, gente? É 1500. Aqui eu coloquei 4 exemplos: canela, gengibre, pimenta, noz moscada, certo? Mas existem vários outros exemplos de especiarias, que são esses condimentos. Tem o cravo, por exemplo, esses condimentos que nós utilizamos hoje na nossa casa. Aí lá na terceira questão, o texto que lemos é um diário. Você sabe o que é um diário? Caso não saiba, pesquise e escreva abaixo. Então, nós inclusive já até falamos sobre o diário na nossa sala de aula.
Mas aqui ele diz bem claro, se você não lembra o que é, você pode estar pesquisando. Então, gente, diário é um livro, é um caderninho, né? Um livro que é onde nós fazemos o nosso registro diário do que está acontecendo, né? Então, é um livro onde os adolescentes antigamente utilizavam muito para fazer os registros das coisas mais importantes do que ia acontecendo na sua vida, dos momentos felizes, alegres e também quando havia decepções. Hoje nós sabemos que o diário, né, os adolescentes caiu mais em desuso. São poucas as pessoas que ainda utilizam. Então, também na letrinha B, você pode estar pesquisando, é uma resposta pessoal, mas eu acabei de dizer, né, um local onde diariamente a gente pode estar registrando, né, o que aconteceu na nossa vida. Na letrinha B, qual é o título do texto? Qual é o título do texto? Coloquei aqui, ó. Coloque o Dzinho maiúsculo. Diário do Descobrimento. Na letrinha B. Na letrinha C, o que o título tem a ver com o texto? O título é o Diário do Descobrimento. E lá no texto, gente, fala de quem? Do descobrimento do Brasil. Então, tem tudo a ver. Então, o texto fala do descobrimento do Brasil. Tudo a ver. Aí nós vamos passar para a letrinha D. Continuamos com a letrinha D. Releia a frase abaixo e responda. Leia um misterioso diário antigo e saiba mais sobre a viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Então, quem foi Pedro Álvares Cabral, na letrinha D? O comandante da esquadra, né? Um chefe. Na letrinha E. Como todo diário, o texto é narrado com citações de datas. Qual é a data em que se inicia a narrativa desse diário? Então, bem lá no início nós temos, né? 8 de março de 1500, na letrinha E. Na letrinha F, quem é o narrador da história? Quem está contando a história? Martim. Não deu o nome todo, colocou só o nome Martim. Na letrinha G, o diário faz referência a uma viagem, certo? Nós sabemos. De onde partiu, quer dizer, de onde que essa viagem, né? De onde esses navegadores partiram de onde? Eles saíram de onde? Né? De Lisboa. Lisboa que fica onde? Em Portugal. É a capital de Portugal, Lisboa. Eles saíram da capital, Lisboa, certo, gente? Na letrinha H, qual era o objetivo dessa esquadra? Divulgou-se que era chegar às Índias no início, viu, gente? Que eles iam atrás de especiarias. Estava sendo, naquela época, o país mais cobiçado, né? Onde todo mundo queria chegar, nas Índias. Mas, na verdade, era ir até novas terras. A terra dos papagaios, certo? Que, ao invés de chegarem às Índias, eles desembarcaram aqui, né? Nas terras que hoje recebeu o nome, né? Depois, né, o nosso atual Brasil. Na letrinha I, qual é a participação do narrador personagem nessa história? Qual é a participação dele? Como aprendiz de marinheiro, certo, gente? Aprendiz, né? Está aprendendo, aprendiz de marinheiro. É quem apresenta para o leitor da história, certo? Então, aí nós temos a letrinha I. Aí vamos agora continuar com a letrinha J. Continuando, né, com a letrinha J, onde ele pergunta, de acordo com o Diário de Martim, quem era responsável por anotar tudo sobre a viagem? Quem era, gente? Pero, cuidado, letra maiúscula, nome próprio, Pero Vaz de Caminha. Na letrinha K, em que dia avistaram, né, terras? Em 22 de abril. A letra L, no dia 23 de abril, a esquadra ancorou perto de um rio. O que fez o dono desse diário ao desembarcar em terra firme? Decidiu enterrar o diário. Na letrinha M, para finalizar, os fatos narrados por Martim são verdadeiros? Sim, gente, isso aqui é verdade, é verídico, né? Justifique a sua resposta. Nesse caso aqui também é uma resposta pessoal, mas no caso eu coloquei por causa da citação que existe no próprio texto, certo? Que existe no próprio texto, né? Sim, primeiro é por causa da citação que existe no próprio texto. Então, aqui nós finalizamos a nossa correção na página 78.